Sons da Terra. Oi, está começando mais um Sons da Terra aqui no nosso canal no YouTube. E hoje um programa muito especial, porque a gente vai ter uma conversa muito bacana com uma pessoa importante nesse meio da observação de aves. Mas daqui a pouco a gente apresenta. Vou apresentar primeiro o Luciano Lima, que está aqui comigo, nosso biólogo. Tudo bem, Luciano? Tudo bom, Paulo? Abraço especial para todo mundo que está nos ouvindo e vendo, né? Porque também o pessoal pode ouvir depois lá nos podcasts da vida. Tá certo, Luciano. Obrigado. Vou apresentar o nosso entrevistado. Ele é físico, pedagogo, publicitário, trabalhou com cinema, mas na verdade ele se resume como um grande estudante e um grande observador de aves. Nós vamos ouvir agora o som dessa ave e ver que ave que é essa, Luciano? Falcão relógio. E nós vamos começar com o Guto Carvalho. Guto, por que essa ave é tão importante? Ou você tem alguma história importante com essa? O Falcão Relógio é incrível, né? Porque a gente desde os tempos da pandemia, a gente ficou morando ali na Serra do Japi, né? A gente tem um sítiozinho lá na Serra do Japi, e esse parente, né, digamos assim, esse Falcão Relógio, ele é parte do dia a dia da vida, né? Ele canta logo cedinho, canta no final da tarde também, então ele dá pra gente, às vezes, uma medida da hora de acordar, da hora de dormir, e sempre de uma maneira que o canto dele ele não é um canto invasivo, como uma araponga, uma coisa assim. Ele é algo que ele vai... você vai percebendo ele em camadas, entendeu? É como um relógio, né? Tic-tac, tá ali, você nem quase não repara. Exatamente. E aí, assim, é interessante, né? Porque muitas vezes os nomes das aves trazem sabedorias populares, né? Essas sabedorias ou naturais, digamos assim, embutidas dentro dele, né? E o Falcão Relógio, ele é uma companhia muito importante, assim, pra gente ali na Serra, porque ele sempre canta, a gente sempre gosta de ouvir. Quando a gente não ouve, a gente fala, nossa, que dia estranho, né, que tá acontecendo, não ouvir o Falcão Relógio. Então, eu deixo aqui minha homenagem ao parente Micrastus semitorquatus, né, que canta lá na Serra do Japi. É engraçado isso que o Guto falou, que tem muito observador de aves, principalmente os estrangeiros que se tornam expatriados, vêm para o Brasil e viram meio brasileiro, e eles reclamam dos nomes populares das aves do Brasil, porque os nomes em inglês, esse aí deve ser White-Barred Falcon, Green, é tudo bem descritivo. E os nomes em português têm uma magia, para mim isso é uma magia. E antes eu era do tipo, essa galera reclamava dos nomes populares das aves brasileiras, que você não tem uma característica, tipo araponga, Falcão Relógio. Mas é o contrário, cara, que esses nomes tem uma poesia, eles carregam uma sabedoria, isso que o Guto falou, tem uma história por trás. E é legal, os nomes das aves brasileiras é incrível. Tem um charme a mais, até no nome, né? É muito de origem indígena, né? Os americanos ficam revoltadíssimos. Caraca. Tanto é que fazem um salamaleque com o nome de Tangará, exatamente. Eles confundiram tudo quando eles tentaram botar ordem na nomenclatura das aves aqui no Brasil. Fizeram a maior samba uma maior confusão. Eles só têm de justos, pegar Saíra Sete Cores. Olha o nome lindo, Saíra Sete Cores. Qual é o nome da Saíra Sete Cores em inglês? Green-Headed Tanager. Tangará de cabeça verde. Pô, você pegou um bicho de sete cores, Green-Headed Tanager. Eu acho que nossos nomes têm mais poesia. Né? Como tudo no Brasil. Eu apresentei o Guto, né? Falei que ele é físico, pedagogo, depois ele vai me corrigindo se eu errei aqui, mas ele tem um papel muito importante, né, Luciano, na observação de aves, porque ele é um dos idealizadores do Avistar, e esse encontro tão importante entre os observadores, né, de aves. E como foi a sua história com as aves? Você passou por tudo, desde criança, depois você foi para a física, foi dar aula e depois voltou para as aves ou foi no meio desse caminho aí? A gente faz o Censo Brasileiro de Observação de Aves. E tem uma pergunta lá que eu botei lá e que eu adoro,
Porque quando você faz o censo, você pode pôr uma pergunta para você mesmo responder, entendeu? E a pergunta lá no censo, que me resume, por sorte resume, acho que cerca de 30% das pessoas, é assim, como é que você começou a observar aves? Aí você tem a opção, aprendi com meu pai, aprendi na escola, aprendi profissionalmente. E tem uma opção lá que é, nasci assim. Né? Então, desde moleque, desde muito cedo, as aves me chamavam a atenção muito fortemente. Né? Ainda moleque, ainda passei por aquela fase de gaiola, tenho isso no meu passado. Temos todos. Mas superei rapidamente. E desde então as aves têm sido uma companhia importante. E as aves como mensageiras, digamos assim, da natureza, né? Ou seja, as aves é um ícone para falar de uma relação com a natureza, né? Que essa sim que é a fundamental. Mas eu sei que tem uma história aí emblemática que vários observadores também têm essa história do tal do diploma. Né? Ah, sim. Na época tinha diplomado, é um passarinheiro diplomado. Passarinheiro diplomado. E assim, como são dialéticas as coisas na vida, né? Lá, tempos de ufanismo, Brasil Grande, não sei o que e tal, tempos da ditadura, mas tinha um concurso de aves brasileiras, aves símbolo brasileira e concurso de desenho de aves brasileiras. E eu fiz e eu ganhei um diploma de desenho de passarinho e tal, acho que quando eu tinha 7 anos e tal. Qual que era a ave? Eu desenhei um sabia laranjeira, era a ave símbolo, né? Então tava assim, tentando... Era do Dalgas, era um projeto do Dalgas. Tudo. E essas coisas que depois, né, como assim, acho que equivalente ou ainda mais marcante, o chocolate surpresa, né? Que eu acho que vem definindo. Mas eu também tinha libiste. Eu criava libiste, que é peixinho, né? De coisa, tinha peixe dourado, tinha... Então, assim, a conexão com a natureza sempre foi muito ampla, né? Mas também, quando eu era moleque, eu fazia foguete para soltar no pasto da Fazenda Cascata, entendeu? Construía foguetes com pólvora e não sei o quê. Você já queria ser astronauta também? Coisas que voam de modo geral, entendeu? Coisas que voam. Eu acho que um outro ponto são coisas que voam, porque depois também eu fiz brevet e fui piloto durante um tempo. Faltou na discussão, faltou brevet. Esqueci de falar isso. Mas por não seguir profissionalmente, por questões históricas, digamos assim, mas eu sempre... A questão do voo, né, ou a questão dessa liberdade de movimento, metaforicamente, digamos assim, que está por trás da questão do voo, ela sempre foi muito importante para mim. Então vamos aproveitar, vamos contando a história do Guto e a gente vai colocando aves para ilustrar aqui, para deixar divertido também para quem está ouvindo e falando das espécies. Qual a ave com o voo mais bonito? A ave com voo mais bonito? É claro que são várias. De longe, jereba. Olha, vou mostrar. Flutua. Eu deitava no chão de casa e ficava horas vendo o urubu voando, porque o urubu voa assim, né? Aquilo que o avião precisa de... O urubu faz... né? As peninhas da ponta da asa. Então o controle desses bichos sobre... É claro que depois a gente... vai vendo outras aves e outros voos, mas nessa época eu me lembro muito E outro passarinho que me chamava muita atenção quando eu era garoto era o sangrinho, né? Que é o nome que a gente dá no interior de São Paulo. Meu pai também falava do sangrinho. Tico Rei. Tico Rei. Sangrinho. Aliás, esses dias eu vi um sangrinho, fazia muito tempo que eu não via, caminhando. Que legal. Estava na beira da pista, assim, nos arbustos, assim. Fazia muito tempo que eu não via. Eu lembro que meu pai falava...
Gaiola, o pessoal usava muito. Chegava a Sapão aprender. para prender sangrinho, sim. Na minha zona biogeográfica, no sul de Minas, não tem o tico-tico real, tem o tico-tico rei cinza. Rei Cinza. A gente chamava de soldadinho, que era o meu nome de infância também. Quando pegava um soldadinho no nosso salpão, nossa, ali era loucura. Assim. Mas o sangrinho era um bicho que era super. Então, achei que era o lindo, príncipe. né? E o pessoal super cobiçado. Sobe o som do tico-tico rei aí pra gente. Bom, vamos falando do Guto aqui, da história dele. Guto, aí você foi estudar física. Sim, isso anos 80, Foi sua primeira faculdade? foi minha primeira faculdade. Eu saí do interior de São Paulo, de Marília, e fui para Campinas, né? Foi interessante porque foi um período onde, assim, o universo se abriu para mim. Assim, a universidade era vibrante, né? A cena cultural, tudo que envolvia, e eu, um garoto do interior, então eu vi o mundo se abrindo diante de mim, e ainda hoje valorizo muito as universidades, a experiência universitária, um pouco do que foi essa época para mim, a quantidade de aprendizados, as coisas todas que a gente trouxe desses tempos, né? Foi um período bastante E por que intenso. física? Cara, assim, eu na época, eu costumava dizer um pouco assim, as ciências exatas, elas sempre atraíam as pessoas que gostavam, eu gostava muito de matemática, gostava muito, né? E a engenharia era sempre do pessoal mais certinho, do pessoal mais by the book, assim, o engenheiro segue o livro, né? E eu queria escrever livros, então, e a física foi onde havia um pensamento crítico com relação à ciência, um pouco mais avançado, assim. Mas foi um caminho tortuoso com a física, tanto que eu não segui profissionalmente, mas dessa época foi interessante, porque nessa época eu trabalhei um tempo num laboratório da Unicamp que produzia hidrogênio ultrapuro, e era um laboratório que ele era feito para explodir, porque hidrogênio sempre explode, então ele não tinha janela de vidro, o telhado não era grudado, porque era para explodir, o telhado levantava e tal, e de fato explodiu uma vez, Pô, duas, faltou três vezes. descrever isso. Demolidor de. Professor Pardal, não tem a ver com passarinho. Não fui eu que explodi. Não, porque o hidrogênio não precisa de ninguém para explodir. Ele explode sozinho. Mas eu estou trazendo isso porque eu acho que teve um aprendizado importantíssimo dessa época, que foi o seguinte: quando explodiu, eu fiquei quase 15 dias com um zumbido gigante no ouvido. Né? Você estava na sala? Eu estava do lado, eu estava a uns 15 metros. Imagino assim, como foi essa explosão, né? Não, a explosão foi violenta e eu fiquei todo respingado de farpas, porque o hidrogênio foi um filtro de hidrogênio que era com carvão ativado. O filtro nem foi queima de hidrogênio, tá? Foi só PVNRT. Tirou, ele estava dentro de um cilindro com nitrogênio líquido que mantinha resfriado a menos 70, fechou válvula 1, fechou a válvula de entrada, fechou a válvula de saída e tirou. O negócio começou a esquentar, de menos 70 a 20, a pressão foi gigante, os 15 parafusos de aço inox que tinham em cima não aguentaram a pressão, aquele negócio mergulhou no chão, fez uma explosão. Mas por que eu estou contando tudo isso? Porque depois da explosão, eu fui no médico, fui assistido, fiquei todo cheio de fiapos no olho, em tudo. Aí o médico falou: não, tudo bem, eu estou vendo aqui, tem uma lesão no ouvido, mas você não precisa se preocupar, porque você vai ter problema com isso quando você tiver 40 anos. Aí eu falei: então tudo bem nada. Hoje eu vejo passarinho cantando e eu vejo só o bico movendo, entendeu? E eu falo: puxa vida, olha só, as bobagens que a gente faz quando moleque, que são ótimas, que a gente aprende, mas elas cobram
o seu preço depois. E a gente tem que saber muito o que vale a pena e o que não vale. Eu adorei trabalhar com hidrogênio, valeu super a pena, mas hoje em dia eu tenho uma lesão auditiva que muitas vezes me complica na vida de observador. Porque No BirdNet, você já usou aquela função eu uso. Que incrível, eu não sabia disso. Explica pra gente. O BirdNet é um aplicativo, que ele grava, identifica as aves, mas tem uma função que o Guto tem. O Guto chegou com essa mania, eu copio muitas manias tecnológicas. O Guto tem essa também, a coluna, como é que era o nome da sua coluna? Tecnaturalista. Tecnaturalista. O Guto é o meu amigo tecnaturalista. Tudo que você quer saber da vanguarda da observação de aves é com ele. Acho que essa visão física, acho que o Guto pra mim também ele mostra, a gente é muito amigo, então enfim, mas o Guto mostra pra mim uma coisa assim que é incrível, esse passado dele de físico. Ele, várias vezes a gente começa a conversar, eu vou falar sobre livros, aí agora estava lendo um livro sobre como os animais percebem o mundo. Aí eu vou trocar uma ideia com o Guto vem com essa... Não, isso acontece por causa de cor, assim, tal. Aí eu fico falando, caraca, cara, eu queria ter feito física para ter essa visão de mundo que ele tem. Mas o Guto tem um auto-identificador de aves na casa dele. Que funciona como um computadorzinho. E esse computador, ele grava as aves e ele ao mesmo tempo vai identificando. E aí lá tem uma função, acho que ele aumenta, ele abaixa os hertz, né, a frequência. Não, o que ele faz? Aulas de física. é o seguinte... Passarinhar também é física. Né? Passarinhar também é física. O que acontece é assim, com a idade ou com a perda auditiva, você começa a perder agudos, você passa a não ouvir agudos. Você pode até achar um aplicativo que mede a sua idade em função da faixa de agudos que você ouve. E acerta. E ele acerta. Não, e tem uma outra coisa cruel, assim, né? Porque o mundo é muito cruel. Tem, por exemplo, inibidores de adolescente, que é um aplicativo que você põe no coisa e ele toca um zumbido muito alto que só os adolescentes ouvem, até 16 anos. Entende? Depois começa a perda, começa aos 16, você começa a perder e vai perdendo. Só que o BirdNet, ele tem uma função que é o inverso disso, né? Que é o seguinte, se você tem perda auditiva, ele faz uma transposição do som por uma escala que você consiga ouvir. Caramba, então é uma tremenda ferramenta. É um aplicativo? Sim. É um aplicativo. E aí tem um aplicativo. O celular também faz isso? Não, o celular eu não sei. O BirdNet é uma inteligência artificial que foi desenvolvida para identificação, classificador de sons de aves em escala global. Acho que identifica 6.000 espécies no modelo atual. E ele tem uma versão para Raspberry Pi, que é aquele computadorzinho de maker, e aí de novo, né, assim, eu discordo, não tem nada de vanguarda, eu fico na rabeira, não é na vanguarda, eu estou na rabeira da tecnologia, e há muito tempo eu olhava o Raspberry Pi e falava, nossa, esse negócio, é aquela coisa de maker, de molecada, e eu falava, cara, eu estou muito velho para isso, eu não vou conseguir mexer com Raspberry e tal. Aí eu achei um lá em casa, que meu filho tinha deixado, falei, cara, me explica. E o meu filho, ele tem um pouco do que ele aprendeu comigo, ele falou, se vira aí, velho. Ele me ajuda muito, mas aí eu quebrei a cabeça, baixei uns tutoriais, entrei no YouTube, eu amo o YouTube por conta desses tutoriais. Aproveitando o pessoal, dá like, se inscreva no Dá like no canal. Nosso tutorial aqui, um tutorial. E aí eu consegui montar umas estações com Raspberry Pi e eu acho que eu já montei umas 5 para amigos por aí. Montou para amigos. E ele tem essa função, entendeu? E é engraçado que lá em casa, que é uma caixinha assim, o computador, só que você tem que proteger. E aí bota embaixo do telhado. Aí lá em casa tinha uma caixa de paçoca só. E aí tinha um pote de paçoca, eu botei ele dentro do pote de paçoca, pendurei no telhado, botei o microfone. Aí um belo dia, vai a diarista lá em casa, ela me mandou uma... Seu Luciano, essa caixa de paçoca... O que é que eu faço com isso? Mas ele não mexe nisso, pelo amor de Deus.
Isso é meu ornitólogo. E o pessoal Pacote de não pacote. precisa ter paçoca para funcionar. Não, né? não, é só paçoca. Não, mas ajuda, porque uma suquinha... Bom, falando desse período como a gente está falando dos sons dos bichos, nesse período de físico seu, lembra de alguma ave especial ou alguma ave que tem uma ligação com a física que a gente poderia, o símbolo da física? Não, total, sim, tem várias, né? Mas eu acho que desse tempo, um passarinho que me marcou muito nesse tempo foi a araponga. Olha lá, pessoal, araponga na tela aí para você ver. O som é incrível, né? Araponga, eu acho que é um dos mais bonitos aí da... Mas com personalidade. Personalidade, digamos assim. verdade. Não, e com histórias, né? Porque a araponga, da origem do nome, é guira, que é a ave no Nhengatu, que é a língua geral brasileira, né? Que havia, que ainda existe, né? Que ela está subjacente aí, guiraponga, né? Então, e eu me lembro da araponga porque junto com a araponga eu conheci o petar. Eu conheci... Foi nessa época. Foi. A gente fez uma excursão para visitar umas cavernas e... Explicar ao pessoal, o Petar é um parque, É um né? parque estadual. É um parque estadual importantíssimo Fica no Vale do Ribeira. no Vale do Ribeira. E ele é um parque importantíssimo. Acho que muitas vezes não se dá o devido valor ao Petar do papel educativo que ele tem na formação das pessoas com relação à natureza. Porque uma das vocações do Petar é receber... Vocações e, assim, tradições do Petar é receber grupos de escola. Então, eles recebem, muitas escolas fazem uma visita de campo ao Petar, entendeu? E eu vi araponga também no Petar ali. Elas- Ué, peraí, você falou do Guira, faltou falar do Ponga. Do Ponga. O Ponga, Ponga Eu não sei o que é é Ponga. estourar, não é? É estourar, É, é. que estoura, não é isso? É um pof, não. Agora eu queria saber porque o agente da BIM tem... Mas tem essa história, né? Porque a gente... Porque que O agente da BIM, Falava da demais, né? agência Eu já li isso, de alguma espionagem brasileira, ela era chamada de araponga, né? Tem essa história, mas essa parte aí eu prefiro... Não, tudo bem. Eu sofro de positividade tóxica, então todas essas coisas que têm algumas metáforas ligadas a... E metáforas é com o Luciano. né? Não, mas essas também eu não gosto, não. Mas sim, mas eu acho que é porque ouve muito longe, né? E ela sempre traz um barulho muito forte, né? Mas agora é engraçado, porque eu vi em alguns lugares onde a araponga é chamada como trinca-ferro. E eu achei muito, muito interessante isso, chamar de trinca-ferro a araponga. Porque Ferreiro, eles né, falam também. que falam parece ferreiro. uma bigorna, né? Batendo ali, né? E então, nesse período da física, a gente tem uma ave, já que é a araponga. Aí o Guto virou pedagogo, foi dar aula, Guto. Aula sim. de... Não, eu fui estudar educação, né? O pedagogo, mais do que dar aula, ele se preocupa com a transmissão do conhecimento, a transmissão da cultura, né? E os processos educativos, né? Então, eu fui... esse período foi na UNB, na Universidade de Brasília, mas foi interessante porque eu, que era um cara das exatas, dentro da pedagogia, eu acabei me colocando muito na área de tecnologia da educação. Então, o lado nerd, o lado... Tecno-educadista. técnico, um Educador. tecnólogo. Técnico-educador. Um técnico educador, que inclusive é uma certa contradição, né? Você aprende isso, porque eu também, nessa época, eu tive... assim, ao longo da minha vida, eu tive o prazer de conviver com grandes mestres, né? E lá na Unicamp, eu já tinha tido contato com o Paulo Freire, né? E com ele mesmo, né? Grande educador um brasileiro. grande educador, Rubem Alves também, que foram marcantes na minha vida. Lá na Unicamp, o Rogério César de Sequeira Leite, que era físico, né? Na época da física.
Mas assim, a educação, assim, a tecnologia é um lado, né? Assim, a tecnologia da educação, ela é uma parte que, mas existem muitas outras áreas, como sociologia, filosofia, a qual eu me dediquei. Na época, tive uma grande mestra, que foi a professora Maria Rosa, a professora Bárbara Freitag, que era socióloga da educação, e foi uma época de grande aprendizado. Eu achava que você não tem nada com o Darcy Ribeiro, eu tinha essa memória. Não. Darcy Ribeiro foi o cara que inspirou a Universidade de Sim, Brasília, né? tinha essa- Nesse sentido, sim, mas especificamente Especificamente, não. Então você sai trabalhei de com ele. Marília, vem para Campinas, estuda física, vai conhecer Araponga no Petar. Isso. Já conhecia Araponga antes ou não? Foi, o primeiro encontro foi no Petar? Não, eu conhecia, tinha uma colega de ginásio, lembra de ginásio? Eu entreguei a idade aí, né? Mas ginásio, que a tia dela tinha uma araponga na gaiola, que era uma coisa muito triste, assim. Araponga de Gaiola. Na Gaiola nunca tinha. Depois você vai para Brasília, fazer pedagogia. Quero. Aí é a época do quero-quero. Sobe o som. Quero. Todo mundo tem medo do quero-quero, né? Porque os esporões ali, campo de futebol. Não, e os gramados gigantescos de Brasília, né? Aí eu na época só caminhava por lá e os quero-quero vinham que... E quero um bicho, eu vi gravando no litoral de São Paulo, lembra a cidade que foi? Os filhotinhos, né, disfarçando na praia, assim, Sim. é muito bacana, porque você não consegue enxergar, assim, camufla muito bem, né? Camufla Até muito os ovos são camuflados, né? Os ovos são né? camuflados. E aquela coisa dele fingir que tá machucado, né? Também é algo impressionante, né? Impressionante. E a defesa, né? Também. A gente brincou, teve uma série durante a Copa, né, que o Terra fez, que era as aves que... O Luciano, pai da metáfora aqui, nossa... Eu quero que era um zagueiro, né? Porque protegia zagueirão com chuteira de cravo alto, que seriam as esporas, né? Total. E ao mesmo tempo era um jogador que fingia muito bem, né? Por exemplo, aquele jogador quando bate toma o toque lá, cai e fica rolando no campo, e o quero também tem isso para proteger, né? Eu sou o pai da mas o Paulo tem umas ideias também, mesmo quando ele me escreve assim. Luciano, quero falar do negócio da coruja, onde a coruja dorme. Aí eu quero mensagem que o Paulo aí eu respondo ele, daqui a pouco ele volta com uma ideia melhor. A gente vai trocando quando desse negócio da coruja dorme, sai um VT sobre corujas, que as aves estão em tudo, né? Claro, e as metáforas, né? Eu acho que é importantíssimo, assim, a capacidade do pensamento simbólico, né? Que é talvez o contrário da educação tecnológica, né? O pensamento simbólico, que é todo estruturado em metáforas, é uma das grandes habilidades, umas grandes capacidades culturais, digamos assim, que os humanos têm, né? E ela é fundamental. Eu valorizo muito a metáfora, e o Luciano é realmente um grande mestre. Ele é craque. Ele é um grande mestre com isso. Lá de Brasília, então, o quero via sempre. O Quero era uma presença. Agora, nesse exercício, assim, de ver mais ou menos que aves que marcou, é interessante, porque nessa época eu tinha uma moto 180, uma Yamaha 180 RT, lembra dessa máquina? Que tinha um cilindro quadrado, era toda... O nosso repórter cinematográfico Ricardo Custódio aí, tinha uma dessa, Ricardo? E ela era... Aliás, esse ano agora completou acho que 40 anos daquela música de Brasília, lá do Vital e sua moto, né? Sim, era o tempo que... Era o tempo de Legião Urbana, era um tempo de... Guto e sua moto. Não, e é interessante porque nessa época também, em Brasília, eu fiz parte de um grupo de dança, que era o Grupo Experimental de Dança da UNB, e que foi uma experiência fundamental para a minha vida, também essa percepção e a capacidade de observar o próprio corpo, né? Então, aprendi muito lá, e que é engraçado. Tempos depois, a gente se reconectou na pandemia com esse grupo. Eu reencontrei esse grupo e foi uma história incrível. E era dança? Dança contemporânea. A gente era o início da dança contemporânea no Brasil, e
era um grupo pioneiro, chamava GEDUMB, né, o Grupo Experimental de Dança da UNB, que era uma iniciativa da universidade, eram os tempos de fim da ditadura, então... A dança era uma celebrar. oportunidade de celebrar Era uma oportunidade de celebrar e pesquisar, e estudar o movimento, e entender a questão da propriocepção, de como você controla o seu corpo, de como você... Né, e o quanto isso faz parte do processo cognitivo. Né? Porque acho que uma coisa que sempre trouxe para mim foram as oportunidades de aprendizado. Né? Então, por exemplo, eu lembro que o Luiz Mendonça, que era nosso mestre na época, acabou de defender a tese de doutorado dele agora, olha que legal. O Luiz Mendonça, ele ensinava, fazia exercícios onde você tinha, por exemplo, que pegar a xícara sem olhar para a xícara. Nossa. Né? Então, eu acho que tem várias... percepção de espaço, e são várias habilidades, e que hoje, por exemplo, quando você vai observar aves, você vê muita gente sofrendo com um binóculo para tentar achar, né, uma das primeiras barreiras. saber usar o binóculo. Parece simples, mas Parece simples, mas é uma questão de propriocepção, porque você está mudando a lente do seu olho, né? E muitas vezes as pessoas se perdem muito. E uma das técnicas que inclusive, assim, você vestir o binóculo, você está vendo o passarinho, você vai pôr o binóculo, você mantém o olho no passarinho e veste o binóculo. Não é que você põe o binóculo aqui e vai procurar o passarinho, aí você não vai achar, entende? E isso tem a ver com esse controle sensório-motor que você adquire na infância, mas que a dança trabalha isso como matéria de produção criativa, de produção artística, né? E que foi muito importante. Nós vamos falar da moto. Vamos lá. Mas, falando dessa, a nossa editora-chefe aqui, ela adora, é dançarina também, a Lise, né? Bailarina, né? Deixar bem, mas ela gosta. Faz e pedagoga, né, Lise? E pedagoga. Letras, você é pedagoga também? Eu fiz licenciatura em letras. E aí me veio, como a gente fala de bicho, qual a ave dançarina preferida, ou uma delas? Bem, assim, os piprídeos, né, definitivamente, né, os tangarás, O pessoal tá vendo aí na tela. A rendeira, né? A rendeira é bonita. Eles são... Mas, assim, a verdade é que tem aquele livro do Rick Prum, né, que é a evolução da beleza. Porque você pode contar a evolução como uma... né, usando metáforas militaristas, digamos assim, de falar de... Corrida armamentista, né? Ele tá brincando porque o Luciano... Antes da gente... Mas tem uma muito mais bonita que a corrida da Rainha Vermelha, né? Da Alice País das Maravilhas. A melhor forma de você explicar a evolução é você correr para se manter no mesmo lugar. De manter, são muitas metáforas, né? E o Rick Prum, nesse livro A Evolução da Beleza, ele traça a questão da evolução, especialmente das aves, ele é um grande ornitólogo, a partir da seleção sexual feita pelas fêmeas, né? Então, o quanto isso contribuiu para a criação da beleza como fator Então, não é corrida armamentista, é corrida de dança, corrida estética. Né? Então, assim, muitas vezes o pensamento é marcado pela questão do mamífero, né? Onde muitas vezes a seleção sexual é do macho após uma competição. Duelo, um embate. Um embate cruel. E os humanos mamíferos que são, né, vítimas da testosterona, se colocam e pensam o mundo a partir desse prisma. É muito bonito isso, né? Você parar para pensar que essa evolução das aves, assim, é feito pela beleza. É feito pela beleza. Claro, é uma tese controversa, não é coisa. Mas é um componente. O próprio Darwin, Isso. né, ele não conseguia explicar a cauda do pavão. Né?
É porque, às vezes, o mindset, né, a visão de mundo marcada pelo machismo, ou pelo mamiferismo, digamos assim, né, o Luciano que me perdoe, agora comecei a pensamento livre aí, entendeu? Mas é, que é. Nem tudo ainda vão descobrir Mamiferismo é muito bom. mamiferismo é muito bom, né? Acabei de inventar. Muitas vezes tem dificuldade de reconhecer isso, né? Então, mas, por exemplo, eu acho que as aves, especialmente as dançarinas, e é muito legal você trazer esse tema, porque ela traz essa mudança de perspectiva com relação a qual é o vetor, né? E eu costumo citar, por exemplo, diversas vezes, é uma metáfora que eu gosto muito, assim, eu admiro as aves, acima de tudo, pela capacidade evolutiva. As aves, elas são dinossauros. E os dinossauros eram pesados, grossos, provavelmente tinham mau hálito, feios, fedidos, né? E souberam evoluir e virar passarinho, né? Então acho que os humanos têm um pouco a aprender com as aves, né? E superar essa fase onde a gente está, né? E buscar na beleza, na diversidade, na colaboração. Não que os humanos sejam necessariamente porque maus, né? Porque esse é um outro erro que muitas vezes acontece. Os humanos, o que caracteriza os humanos não é a violência, é a colaboração. A gente só chegou aqui porque somos, acima de tudo, uma espécie extremamente social. Porque existia mais gente boa do que gente ruim, né? Porque Com certeza. Se não tivesse colaboração. Que é evolutivo também, né? Os primatas são, Sim, entre os mamíferos, são os mais sociais. Olha o exemplo aqui, né? Nós estamos conversando entre as 3 pessoas que estão conversando aqui, olha quanta gente está participando do processo. Mas isso que o Guto fala é muito bonito, e você transcende isso para essa questão da violência e da beleza. As aves, elas, na maior parte dos casos, na biologia a gente nunca generaliza nada, mas elas abriram mão da violência. Ou elas não abriram mão da disputa, porque os machos, quando eles dançam, eles se exibem, eles estão disputando. Mas eles abriram mão da violência através da disputa, através da violência, né? Não. E um outro ponto, né? Outro dia eu li uma filósofa francesa, Viviane Deland, que ela fala, ela cita e fala assim, será que é uma disputa ou é um estímulo coletivo? Entende? Assim, porque aparentemente defende o território, mas não usa, defende, não, eles se auto-estimulam. Então, hoje em dia tem uma versão que começa a ler essa história, mas isso, assim, é maravilhoso da ciência, isso. Porque a ciência é sempre marcada pelo l'air de temps, né? Assim, como é que é a cara daqueles tempos que a gente está vivendo, exatamente. Entendeu? Então, conforme a marcha civilizatória, né, caminha, né, as pessoas vão se livrando, a ciência também tem novas metáforas e novas perspectivas, né, e isso é muito bonito. Para fechar esse assunto de metáforas dançarinas, Luciano, suave, dançarina... Tangará também, Tangará. Tá tendo nome, né? Tangará dançarina que a gente tá vendo aí, né? Nas imagens, e o Terra fez um flagrante muito bacana aqui no sul de Minas Gerais. Tá lá no Terra Brasília, disponível lá no Globoplay, quem quiser ver os tangarás todos dançando. Pode ir lá ver, foi muito bacana. Mas deixa eu... você ia falar da moto. Não, mas antes da moto. Na questão da dança, eu acho também que os mergulhões, os grips, são incríveis, né? Eu vi uma dança deles uma vez na Inglaterra. Temos aí, o Léo vai tentar puxar. Tem. Os Brasil não dançam muito. Não dançam muito, mas os argentinos têm um tango bacana. Tem o mergulhão lá, deles lá, que faz uma dança muito bonita. Então, só para lembrar, assim, a dança acontece em várias coisas. Inclusive, tem um filme magnífico, que é um comercial. Aliás, é um comercial de camisinha, de condom, mas só para dizer como é possível fazer um comercial magnífico, falando um pouquinho bem da boa... Um assunto delicado, às vezes, para algumas pessoas, né? Da publicidade, né, que é sempre um assunto polêmico. De conseguir, que se chama... agora esqueci. Mas que ele é todo
com bailarinos interpretando danças de aves, entendeu? É magnífico, magnífico. E tem os flamingos, a dança dos flamingos é uma coisa incrível, né? Então, A dança do Flamengo é uma balada, inclusive eles estão dançando ali para se escolher ali, literalmente. A gente usou essa metáfora ali no Itatiaia, né? Foi. Que ave que era ali, uma espécie. Parece que toda tarde rolava ali, toda manhã rolava a gente pegou na estrada mais longa do Brasil, né? O Beija-Flor, o leque, o Beija-Flor de Topete. agora, Cambacica, meu amigo. Cambacica faz. A dancinha da Cambacica é a coisa mais Sensacional, bonitinha do mundo, cara. Isso aí, quem me mostrou a dancinha da Cambacica foi o Edson Endrigo. Ele vai ficar rindo de mim dias desde que mostrou a dancinha Tanta coisa pra você. Mas a Cambacica faz uma dança muito bacana, muito bonita, né? Então assim, as aves são exímias bailarinas. Tem várias aves. Às vezes você vê a descrição pela primeira vez. Comportamento de display da ave tal, que as pessoas simplesmente não sabiam que ela dançava. E Quer mais água? Não, acho que não. Mas acho que ele deu uma deixa boa pra gente entrar na outra parte da vida dele. Né? Mas vamos você ter quer a moto. Não, é porque senão o pessoal não. até casa vai falar, pô, mas ele cortou a moto. Não, pegamos a moto, eu e o Ivan Marinovic Briscan, que era um amigo meu, lá também em Brasília, eu conheci muitos estrangeiros, né, o meu lado, e ele era tcheco, e a gente ele tinha uma moto também, a gente pegou a moto e foi pro Parque Nacional Chapada dos Veadeiros. Primeira vez que eu fui no parque, e lá no parque eu vi um bicho que me intrigou muito, que eu pensei que fosse uma borboletinha e que tinha um voo muito estranho, delicado, e que eu estava de moto e tal, eu vi aquilo ali, não sei, tal, seguimos. Isso aí ficou como um mistério na minha vida. Até que um dia eu voltei na Serra da Canastra e vi o galito. Que legal, cara. Entendeu? Então eu fiquei com uma dúvida. Isso é a coisa mais legal do mundo, cara. Dúvidas que permanecem por 30 anos. E um dia você resolve aquele problema, né? Que não era um problema, mas era uma... Então, isso aí foi sensacional, assim. Quando eu fui depois na Serra da Canastra, aí já com meus filhos, com a Carol e tal, aí a gente viu o galito, eu já consegui me informar melhor, e aí eu falei, cara, foi isso que eu vi lá. E outra ave que representa bem ele, porque o galito, ele tem uma cauda invertida, parece a cauda do avião. Ele que já foi piloto de... A gente vai falar. E o voo dele, né? O voo, ele faz o display. Muito característico. É muito diferente. Bom, o Luciano falou que a gente ia ter um gancho na fala do Guto, porque ele falou sobre publicidade, comercial. Foi publicitário, Luciano? Eu sempre conto a história dele, quando ele me conta das privadas que ele filmava, e tem outra história que eu conto. Por que ele é good news, positividade tóxica? Ele me ensinou como filmar baratas. A gente pode contar melhor isso, mas você não pode botar... Se você botar barata na TV, você causa a aversão das pessoas ao seu produto. Exatamente. Então por isso que todas as propagandas de barata são desenho animado. Isso é brilhante, cara. E o Guto foi publicitário. Ele filmava as baratas. A gente não filmava, a gente animava, Não as baratas. Porque, é claro, se você está falando de um veneno, eu sei, meu passado me condena, eu sei. Eu ajudei a vender veneno no passado. Mas ainda assim a gente aprendia naquele tempo. Era isso que a gente estava fazendo lá, ganhando um dinheirinho para pagar as coisas e aprendendo. E uma das coisas que a gente aprendeu foi que quando você vai falar de uma coisa que ela é difícil, que as pessoas não gostam, se você falar de uma coisa, então vai falar de barata, você não vai filmar uma barata, porque você bota uma barata na tela da TV, as pessoas mudam de canal na hora, né? Então, a representação, a metáfora, muitas vezes um desenho animado de uma barata é a melhor maneira de você trazer o tema e trabalhar, e a partir daí você consegue criar alguma empatia e comunicar, né? Buscar essa empatia
inicial e não chegar chocando, quando você chega chocando, você... Que é aquilo que você comentou com a gente, que é aquela coisa de se comunicar pela positividade, né? De você falar bem da natureza, não precisa falar que a natureza está sendo destruída. Claro que é importante, exatamente, tudo, mas tem coisas legais, né? O Terra da gente faz, a gente faz esse exercício direto aqui. E não bastasse filmar barata, ele progrediu, ele foi filmar privada. E ainda bem que ele parou de ser marketing, porque eu não sei. Sim, se você tem algum produto, se você tem algum produto aí difícil de vender, contrate o Guto, que ele só não dar uma ideia. Tem produto. Não tem. Não, mas então, agora, por que você filmava privada? Não. É porque eles me pagavam. Não, mas qual produto que era? Pato Purifica. E aquele... Até isso era... qual é a ave dele? Pato mergulhão. Eu fiz aquele... O filme famoso que era o como é que chama? Que o pato descia na privada. Sim, lembro. É um filme antigo, né? E o pessoal acho que deve encontrar no YouTube. Aí que era um pato que ele descia, porque na verdade esse produto que ele vendia é aquele que tem um bico, né? De uma empresa alemã, vem lá. Americana. Americana. Acho que ele surgiu na Alemanha, né? Depois eu acho que foi comprado. É possível, Mas em inglês era Duck, alguma coisa? Porque a sacada de fazer... Porque são vários países, e cada país, todos eram pato. Foi para Malásia. Multinacional é uma delícia, né? Mas já vê que não, mas você sabe que essa empresa... Para ornitologia. Não, mas você sabe que essa empresa, que era a Ceras Johnson, ela fez a fortuna em Parnaíba, com a cera de carnaúba. Sim. Eles faziam cera. Entendeu? E o cara, ainda hoje eles patrocinam projetos de conservação lá na região. Ali, Piauí Delta. Delta do Parnaíba. Nossa, região muito bonita do Brasil. Dessa época de publicitário, qual a ave, além do pato? Não, então, nessa época, todas essas coisas eram produzidas em cinema, ok? A gente filmava em película, em filme. Né? Então, dessa época, só que você tinha um rolo de filme e a ponta você nunca usava a ponta, entende? Porque era arriscado, você vai fazer um take que dura 5 segundos ou 2 segundos, mas você não sabe quanto você tem e pode acabar no meio, aí você perde o take, entendeu? Entendi. Então, normalmente, quando chegava num ponto, pegava as pontas descartava. E descartava. Só que eu era o diretor, né, dos filmes, do dono da produtora, e falava descartar coisa nenhuma, cara. Guardava isso aqui guarda. Para quê? Fotografar passarinho. Então, foi quando a minha volta para a observação de aves mais definitiva foi nessa época. Já pensava em reciclar desde aquela época. Sim, reciclado, com certeza. Com certeza a gente pegava... Muita gente fazia isso, né? Assim, claro, eu estava numa posição de privilégio, era a nossa produtora, mas eu usava isso, ao invés de perder isso, eu usava para fotografar passarinho. Então aí vem a segunda etapa, quando eu começo a fotografar passarinho intensamente. Né? Porque em algum lugar específico? Porque hoje eu sei que o Japi é o seu mundo ornitológico, é o Japi. Mas naquela época você tinha um lugar de... Não, então, nessa época, eu conheci melhor o Vale do Ribeira, e um passarinho que eu destacaria dessa época é o Protides glucidius. Que popularmente? Pitiguari. Pitiguari, que a gente está vendo aí nas imagens. Porque lá nessa região lá do... Você inventou esse Protides glucidius. Eu que inventei. Eu fiquei olhando aqui. Mas é um bom nome, né? É um bom nome. Protides glucidius. Gente de fora vem. Qual que é o nome científico? Ciclarris gujanensis. Isso que é bom ter um... Não, mas o Tigo também, ele é que nem eu. Às vezes, como a gente aprendeu os científicos, eu tenho que traduzir para o português mentalmente. As pessoas dizem que esse cara é arrogante, fala o nome científico. Não. A gente aprendeu, é o registro que está guardado em nome científico. O Pitiguari, então, nessa época de publicitário, foi marcante. Foi marcante,
Bom, depois nós já vamos dar um salto aqui para um projeto que você idealizou, que foi incrível, que foi o Avistar. É incrível, né? Mas eu falo porque começou num período que quase não se falava que nem hoje, né? Sim. De observação de aves, né? Como que surgiu o Start? Como começou? Não, então, justamente com as pontas de negativo que a gente fotografava e eu tentava identificar os bichos. Nessa época eu descobri o Ornito BR, que era um grupo de mailing, né? Que as pessoas eram um grupo de e-mail. Ornitofilia, você não chegou a fazer parte? Ornitofilia BR também não? Não, foi Ornitofilia era outra. E no Ornito BR eu consegui escanear e mandava para as pessoas e tal. Então esse lance de comunicação via internet estava começando a funcionar. E dentro do Ornito BR, num dado momento, a questão da observação de aves, tinha um subgrupo lá que formou o Birdwatching BR, né? E uma hora, os vários amigos ornitólogos, cientistas e tal, falaram, a gente precisa fazer um encontro e tal. E eu estava lá quietinho no meu lugar, com meus bichinhos e tal, né? Não, quem precisa fazer um encontro, mas quem sabe organizar um encontro, quem sabe não sei o que e tal. E eu sempre fui produtor, né? Nessa vida profissional, produtor, assim, né? Eu amo produção, né? E eu, como diretor, eu era mais produtor. Muitas vezes eu falava mais forte a veia do produtor. Isso você já estava em São Paulo, cara? Já estava em São Paulo. E daí eu virei para ele e falei, pessoal, como assim? É só um encontro de pessoas. Como assim? Ah, não, esse negócio é complicado. Eu falei, bom, tá bom, eu faço. Ah, mas não sei o que. Aí eu fui lá e fiz. E venho fazendo. Então foi meio assim, entende? Porque havia uma necessidade, um desejo de promover um encontro. E eu era a pessoa que eu sei fazer essas coisas, eu sei produzir, né? Pelo menos sabia, hoje em dia já passou. Então, havia uma necessidade das pessoas que falavam online de ter o presencial, né? E eu tinha a habilidade, a capacidade e também, assim, aí vão falar, os observadores, observa Ornito, aí vieram N nomes, um mais estapafúrdio que o outro, aí eu falei, pessoal... É isso que eu pergunto do nome, Avistar. Porque foi uma baita Isso, eu acho muito, você publicitário... Não é um nome nem um pouco óbvio. Não. Seria passarinhar, seria... Avistar... Não, a minha produtora chamava Tratoria. Digamos que eu nunca fui muito de nomes óbvios, né? E o coisa tinha que chamar Avistar, e assim foi. Mas o nome surgiu... Eu não me lembro direito no momento, naquela fagulha criativa e tal, uma bobagem, né? Acho que, sei lá, devia estar no banheiro. Essas coisas surgem nos lugares mais... Cordão pensando. Devia estar pedalando, ou estava... Ô, Guto, e você imaginou que ia crescer tanto assim, quando vocês começaram lá? Cara, assim, eu não pensava muito nisso, assim. Eu pensava que havia uma... Assim, o que eu posso dizer dessa época, eu acho que a sacada de perspectiva que eu acho que teve foi o seguinte, e eu acho que vai responder a sua pergunta. As pessoas falam assim, não vamos fazer porque isso aí atrai muito estrangeiro, isso aí traz muito não sei o quê, é um mercado muito importante e tal. E eu olhava aquela coisa de... Um belo mantra, né, de fazer coisa para estrangeiro, de alto ganho e tal. Eu não gosto muito. Sabe, essa coisa de fazer produtinho chique para vender para rico não é muito a minha habilidade. Meu negócio é privado para todo mundo, né? Eu falei, cara, não, vamos fazer uma coisa para trazer essa cultura aos brasileiros, né? Para produzir para os brasileiros. E eu acho que isso foi definitivamente o passo mais acertado na história do Avistar, que demorou muito para consolidar, porque ele durante muito tempo, o Avistar é um meta-evento, né? Ele não é um evento onde as pessoas vão observar, ele é um evento onde as pessoas vão falar de observação.
mas tinha pouca gente observando e pouca gente para falar de observação. Então, parte da coisa foi fazer um evento e propagar a prática e a cultura da observação de aves, né? Até porque, para falar de observação de aves para observadores, quando tem uma ave perto, é um problema, né? Ah, com certeza. Como que é a história do pavó? A história do pavó foi essa, num dos eventos a gente fazendo lá no Parque Vila Lobos e... Pavó, uma ave que a gente está vendo aí nas imagens. Com um canto super curioso. E com um canto super curioso. Explica o canto. Pega uma garrafa de vidro e faz aquele... Só que você faz... Agora, vocês estão ouvindo aí, ó. Sobe o som. Então, vai continuar. Mas é um bicho grandão, bonito. É o maior pássaro da Mata Atlântica. O maior passeriforme, né? O grandão, ele tem um peito vermelho. E voou um bicho desse no meio do Parque Vila Lobos, que é no meio do, né? Todo mundo saiu dos auditórios e foi todo mundo... Deixou os palestrantes falando... Não, os palestrantes foram juntos, foram primeiro. Para com que negócio. Que conversa, vamos para a prática. E o aprendizado dessa época, não, vamos fazer um evento desse no Pantanal, vamos fazer um evento desse. Eu falei, cara, quem é que vai ficar no Pantanal vendo essas coisas, bicho? Palestra, vendo humanos falar, não, vai todo mundo atrás de passarinho. Então, por isso a gente definiu o avistar numa época que onde, né, não é o pico de atividade dos passarinhos, né? Justamente porque ele é um meta-evento, porque os guias, as agências, os operadores estão mais ou menos folgados. Né? Seria fora de temporada. Fora de temporada. Então, foram 2 acertos que eu considero estratégicos que motivaram o crescimento do evento, essa perspectiva de fazer um evento para formação de público brasileiro, né? E agora com público, com guias, com produção, a gente tem todo um conjunto de recursos, de conhecimentos sobre as aves brasileiras, e é muito mais fácil e muito melhor observar. Tem uma coisa que decolou, que não é o foguete do Guto lá, que ele fazia no Brasil. Na última década aí a observação de aves. E o avistar, você tem o Wikiaves, você tem várias, mas o avistar é um momento muito importante. Assim, é um regador muito importante para esse crescimento. Você tem ideia, quando começou o avistar, hoje a gente fala passarinhar como, não, vamos passarinhar. Você lembra que teve uma derrama que a gente sentou e conversou, não, vamos pegar esse nome? Porque passarinheiro era... Passarinheiro era gaioleiro. E se você pegar passarinhar, bem visto, se você for olhar no dicionário, é qualquer coisa menos, inclusive é caçar passarinho. E eu lembro que teve um pessoal da velha guarda que a gente começou a usar passarinhar, porque muitos avistaram assim. O pessoal, não, mas não é passarinhar, é observação de aves, e que passarinhar é pegar passarinho. Inclusive no dicionário tá assim. Sim. Eu falei, qual dicionário? Assim. Eu falei, aí na época estava começando a ter o Wikipedia e dicionários online. Eu fui lá e peguei todos os dicionários que eu encontrei e editei o termo passarinhar para incluir o ato de ir a campo observar aves livres, entendeu? E até hoje essas edições estão lá até hoje. Ou seja, então foi o Guto responsável pelo termo passarinhar, ou Luciano. Não, foi a comunidade. Foi a comunidade. Mas foi decidido, assim. Né? Foi decidido, foi uma tomada assim, uma batalha linguística, né? Uma disputa linguística. E parece bobo, mas as palavras têm poder, não, né? Isso como estratégia de marketing. Quantas vezes já fui falar, quando você vai falar de jornalismo sobre observação de aves, o cara tá ali, aí quando você fala assim, passarinhar, nossa, que legal, é uma palavra que... Pega, né? Ela pega. Exatamente. Bom, nós falamos da carreira do Guto aqui. Tem algo, Luciano, que você, como um amigo do Guto, gostaria... É infinito. Mas eu queria chamar a atenção, o Guto é um cara múltiplo, né? E, literalmente, para mim tem uma coisa que é muito interessante, que várias pessoas que são múltiplas, vou botar ele num patamar bom agora, o Guto, Tom Jobim, Neruda, toda essa galera que é múltipla, que são caras completamente fora da caixinha, fora da gaiola, vamos botar fora da caixinha, não, fora da gaiola. Cara, os caras viram pros passarinhos em determinado momento. Sim.
Isso pra mim é uma coisa completa que a gente fica falando. Os Estados Unidos, os birders dos Estados Unidos, a cultura da observação de aves nos Estados Unidos teve um problema muito grande que a gente não teve no Brasil. Que nos Estados Unidos a observação de aves é como se fosse visto como uma atividade de aposentado, de gente esquisita. No Brasil nunca teve isso, porque começou com a tecnologia digital e tudo mais. Mas tem uma outra visão da observação de aves para mim, que é fantástica, essa questão das pessoas quando estão no auge da sua sapiência, eu não sei. O Tom Jobim tem gravação do Chico Buarque falando que o Tom Jobim no final da vida, não que o Guto esteja no final da vida, mas como que ele virou completamente para ecologia, na época ninguém falava de ecologia, ele inventou ecologia na mídia. E aí toda entrevista, o pessoal fala que era um porre entrevistar o Tom Jobim, porque toda entrevista ele enfiava bicho. Que é o que a gente faz também. E aí o Chico um dia falou pro Tom, Tom, para de falar macuco quando você tá dando entrevista para jornal, porque ninguém sabe o que é macuco. Aí o jornalista escreve o macaco ou maluco. E aí ele sai. E tem o Chico Buarque falando isso pra ele. Sensacional. É sensacional, né? E aí você tem ele, tem Neruda, enfim. E o Guto, você vê um cara que foi tudo isso. Que cada vez eu descubro, eu lembro. Quando ele falou do negócio do brevet, eu falei, nossa, é verdade, o Guto também voa. E é isso. E como é que os passarinhos... É incrível, né? Você andar, e no final, uma coisa que parece infantil, que parece de criança, gostar de passarinho, sangrinho, essas coisas. No final da vida, a gente vê que, no meio da vida, no momento ápice, que ele tá antecipando aí, Guto. Você conversa com ele depois, tá antecipando aí o final da vida. Não, entendi, o final da vida eu também tô no final da vida. No final da vida que eu digo depois dos 20, depois dos 30. Ele vem pra frente. Tem muita lenha pra queimar ainda. Bom, vamos ver se eu acertei todos os bichos aqui, ó. Se eu lembro todos os bichos que nós falamos. O gavião, né? Relógio. Depois, no tempo da física, foi araponga. Então, vamos lá. Todos os bichos. Sangrinho, gavião, relógio. Araponga, quero, tiguari. O galito. Pra finalizar, a ave, que é símbolo do avistar, símbolo do Guto nesse período. Já falou do pavó? Eu acho que o Tiranossauro Rex. Bota o som do... Inclusive tem os sons da Terra sobre os sons do dinossauro. Porque assim, eu acho que a gente tem que valorizar os ancestrais. Né? Mesmo assim. Muito bom, muito bom. Porque, muito assim, bom. Cara, eu fico pensando... Porque símbolo do próximo... Agora você como publicitário, próximo Abstar vai ter que ter lá um tiranossauro. O pessoal não vai entender, mas... Sim, mas o engajamento com crianças vai ser gigante, porque... E tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver, com certeza. Mas eu penso isso assim, eu acho que esse ensinamento sobre a evolução possível, ele é muito, muito sério, assim. E o próprio meteorito, né? Porque se não tivesse aquele meteorito, seríamos todos passarinhos, talvez, né? Então, é isso. Legal, Guto. Obrigado pela participação aqui no Sons da Terra, mais uma vez. Boa sorte nessa sua trajetória e parabéns pelo trabalho, um trabalho muito importante. E tem uma responsabilidade, né? Eu acho que todo observador de aves, né? Observador que vai para a natureza de passar a mensagem para frente, né? Com certeza. Exatamente. E o Guto acho que é uma referência para muita gente disso. Que é isso que você falou. É engraçado, é uma coisa que persegue quem gosta de natureza. Querer catequizar os outros. Não, religião também é uma coisa boa, mas querer passar para as pessoas essa questão como amar a natureza. E o Guto é uma referência, assim, para o cara é muita pedagogo, gente, publicitário. A mensagem está na vida dele. E, na verdade, o Guto é uma pessoa que... O Guto é um hub. E a Avistar, para mim, é a cara dele por causa disso. Porque você vai na Avistar, você encontra muita gente. O Guto tem conexões completamente inesperadas com tudo. A gente termina com os Sons da Terra de hoje. A gente sempre costuma colocar uma música que tem a ver com as aves, né? Hoje a gente vai terminar então com uma que tem a ver com o entrevistado, né? Vital e sua moto, né? Guto e sua moto. Guto e sua moto. Valeu, pessoal. Deixa o like aí, se inscreva no canal. Ô, Léo, põe a música aí. Vital e sua moto. 40 anos desse álbum Paralamas. Vital e sua moto.